Bem-vindos ao nosso canal Espiritismo em Lousas. Nós vamos agora entrar no Livro dos Espíritos propriamente dito, mas antes uma pequena introdução, porque é necessário, falarmos daqueles que fizeram um titânico trabalho de tradução, para não nos esquecermos, dentro do contexto espírita, desses grandes baluartes que muitas vezes recebem o epíteto de bandeirantes do Espiritismo. Alguns que já de longa data. Talvez um dia, dentro do nosso canal, façamos uma pequena breve história do Espiritismo, das nossas plagas brasileiras. O Livro dos Espíritos. Primeiro a traduzir o Livro dos Espíritos para o vernáculo nacional, a nossa língua portuguesa, foi Luiz Olímpio Teles de Menezes, na Bahia, em 1866. Então você vê que a primeira tradução demorou praticamente 9 anos para ocorrer no Brasil. E ele traduziu da 13ª edição do Livro dos Espíritos. Ok? Então nós temos quase 9 anos. As ideias espíritas, isso é importante notar, que já vinham as situações todas de magnetismo e outras situações que precederam o Espiritismo já faziam parte dentro da intelectualidade brasileira. No começo, quando começam a chegar as obras espíritas, como era obrigatório a língua francesa no ensino, no ensino principalmente segundo grau, não me lembro se o primeiro grau, naquela época não existia primeiro e segundo grau, mas usando a linguagem de hoje também era obrigado. Eu aprendi francês, inclusive na minha época. Você tinha que a intelectualidade tinha acesso, mas era necessário que a divulgação fizesse para todos. A doutrina espírita, nós já falamos sempre, ela não discrimina ninguém por nenhum motivo. Se alguém fala isso, está totalmente errado ou equivocado. Depois, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, no Rio de Janeiro, vai fazer a tradução do Livro dos Espíritos da sua 20ª edição, e vai ser ele que vai começar a traduzir as obras básicas. Lembrando que Luiz Olímpio Teles de Menezes, ele lança uma obra chamada Ecos de Além Túmulo, é um jornal, acho que, se não me engano, é o primeiro jornal espírita que nós temos aqui, Ecos de Além Túmulo, nós não podemos esquecer disso. E aí nós temos os tradutores tradicionais, já no século XX, praticamente, que todos aqui, com algumas obras espíritas, sabem. O Dr. Guilhom Ribeiro, esse homem aqui elogiadíssimo por Rui Barbosa, a linguagem realmente é mais rebuscada, é uma linguagem que as pessoas que são, não seria fãs, mas que adoram ver a língua bem escrita, gostaram muito do Dr. Guilhom Ribeiro. Professor Herculano Pires, daqui a pouco eu falo sobre ele, porque o professor Herculano Pires é uma situação comigo, depois eu falo. Salvador Gentili, cuja tradução ela é mais, mais simples, mais prática, mais objetiva. A linguagem não é que mude, entendam bem, não vai mudar o sentido das situações. Ele usa uma linguagem que é mais fácil, de uma pessoa como nós outros aqui, termos acesso a essa linguagem. E agora, a partir de algum tempo atrás, depois de 150 anos das obras básicas, Evandro Noleto Bezerra, pela FEB, Federação Espírita Brasileira, ele é o tradutor da FEB. Ele e Dr. Guilhom Ribeiro eram os tradutores oficiais da FEB. Professor Herculano Pires. E aí me permitam, segundo Emmanuel, o espírito orientador de Chico Xavier, um dos espíritos que orientaram o trabalho titânico de Chico Xavier, o professor Herculano Pires era o melhor metro de Kardec, ou seja, talvez aquele que tenha chegado próximo a entender toda a portentosidade da obra kardeciana, na obra espírita, todo o processo. Eu particularmente, Erivan Ximenes, não o movimento espírita, por favor, gosto do professor Herculano Pires, porque quando você lê as obras dele, só as anotações dele é praticamente uma segunda obra, não é? Por exemplo, quando você pega o Livro dos Espíritos, uma edição mais antiga do Livro dos Espíritos, em que ele coloca ali na introdução, e não tem nas outras, se não me falha a memória,
o resumo das ideias de Sócrates e Platão para mostrar a similitude com a doutrina espírita. O professor Herculano Pires foi jornalista, foi escritor e foi filósofo, professor de filosofia, então tinha um conhecimento muito grande. E ele, pai da grande oradora, professora Heloísa Pires, que eu mando aqui nesse vídeo, que talvez nunca seja visto por ela, um grande abraço e meu pleito de reconhecimento e gratidão ao professor Herculano Pires. Então, nós temos os tradutores. No próximo vídeo vamos trazer a divisão do Livro dos Espíritos, e aí vamos começar lentamente para que todos possamos entender. Muito obrigado, paz e luz a todos.